Oi, pessoal. Sou o Vinícius Viegas, diretor de mercados da Abeta. Estamos aqui em mais um Abetalks, dentro do Abeta Summit de Caraguatatuba. Estamos dentro do aquário aqui no meio do evento, então provavelmente vocês vão estar ouvindo algum ruído de palestras, capacitações, estruturas que estão sendo montadas ainda para os congressistas poderem estar aproveitando o evento. Network também, né? Tem muita gente conversando em volta aqui do aquário. Eu estou com o prazer aqui de estar com o fundador da Curto, Fernando. Fernando, tu é famoso na Beta, Fernando. Desde quando eu estou na diretoria, o Luizão e o Evandro falavam assim, você tem que conhecer o Fernando da Curto, você tem que conhecer o Fernando da Curto. E, enfim, conheci e admiro o trabalho de vocês. Acho importante dizer que, como montanhista, a Curto permeou meu imaginário de roupas de equipamento lá no meu início da minha trajetória. Eu sonhava um dia ter um fleece da Curto e uma segunda pele da Curto. E não só tenho, como tenho elas até hoje e uso, porque são equipamentos que duram muito, são de muita qualidade. E queria que você se apresentasse para os abetanos e para o mundo do turismo de aventura e contasse um pouco a história da Curto. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade contínua de estar com vocês, de estar aqui hoje. É sempre um grande prazer, né? A Beta é uma entidade que eu vi nascer e fiz grandes amigos, né? E sempre entendi que essas iniciativas, principalmente no caso da Beta, que era uma iniciativa de associativismo, né? Para você formatar o mercado, e aí se confunde um pouco, acho que com a história de como surgiu a Curto. A Curtulo não foi um projeto de um business plan. A Curtulo foi um fruto de um projeto de vida. Então, eu sou um ex-futuro agrônomo, larguei a faculdade e eu fui trabalhar com o ramo de alimentação. Talvez isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Caramba. Eu tive padaria, tive choperia, tive Foi pizzaria. comerciante. E ali por 90 e pouco, né? Mas eu sempre fui. Eu sou nascido em São Paulo, na zona norte de São Paulo, muito próximo ali à Serra da Cantareira, né? E não todo mundo sabe, mas a região do Parque Estadual da Cantareira é a maior floresta urbana do mundo, né? Sim. Então ali sempre foi o quintal de casa. Então eu comecei lá em moto e muitas coisas, mas desde criança sempre muito ligado à natureza, né? E essa época, quando eu tive a ideia de começar essa coisa da Curto, né? Então eu trabalhava no ramo de alimentação, tinha uma pizzaria, mas eu já estava muito envolvido em fazer trilha de bike na Cantareira. Nem tinha mountain bike ainda, era uma Calóizinha Cruz, era adaptada, essa coisa, né? Fiz uma viagem, eu trouxe uma bolsa de selim, pouca gente sabe, mas a Curto começou no ciclismo, Olha. né? E aí foi expandido. Então foi uma coisa que eu pensei assim, eu falei, poxa, gosto disso, acho que é uma coisa que eu conseguiria encaixar qualidade de vida e tempo para a família que começava a se formar ali. Eu já tinha me casado, né? E a Verônica, quando ela estava grávida da minha filha mais velha, a Carol, que vai fazer 33 anos agora em janeiro, que coincide com a, com a data, né, de fundação da Curto, mais ou menos. E aí que começou. Então, como a gente viu o mercado, eu participei desde o início dessa coisa, da mudança do mountain bike, do início do montanhismo, e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de coisas manuais, né? De fazer. E aí eu já tinha alguns amigos que trabalhavam no ramo, que eram ligados ao mercado de surf, né? Eu falei assim, eu fiz um pouco de tudo, né? Eu surfei um bom tempo, andei de skate muito tempo. Falo assim, categoria homem-pato, faz um pouco de tudo mal feito, né? Me envolvi com mergulho. Mas isso foi te abrindo o leque para várias atividades. E também. principalmente uma coisa assim, o ramo de alimentação me deu uma visão de relacionamento com o trabalho muito diferente, porque assim, é ao vivo todos os dias, entendeu? Você tem que estar ali, você tem que lidar com o funcionário, você tem que lidar com o freguês, você tem que produzir
mas era um sufoco para mim na questão de estar preso. Então, naquele momento, quando eu comecei a Curto, eu ou ainda, ou já, né? Estava com 29 anos e realmente comecei do zero. Eu comecei o terceiro turno em casa, de madrugada, cortando, costurando, aprendendo a fazer sozinho, né? Mas eu sempre pensei que isso me deixaria próximo do que eu sempre gostei, da natureza, né? E principalmente de ter a possibilidade de construir um negócio do zero da maneira como eu acreditava que deveria ser. Sem sócio, tomando lambada sozinho, aprendendo sozinho, caindo, levantando, né? E eu realmente pensei o seguinte, seria quase como eu vou produzir o que lá atrás eu gostaria de ter e nunca tive oportunidade de comprar. Então, o nosso caminho se cruza com a Beta, né? Depois, já um pouco evoluído o mercado, que a Beta surgiu já quando já existia a Adventure Sports Fair. Uhum. A Beta nasceu dentro da Adventure Sports Fair, né? E eu desde o início eu falei, pô, meu, isso é bacana, porque organizar o mercado e você conseguir que as pessoas se conscientizem da importância do turismo de natureza vinha de encontro com o que a gente pensava. Então, primeira coisa, eu não sei exatamente por qual motivo, né? Mas eu sempre pensei e falei assim, eu quero fazer tudo aqui. Então, a Curto, assim, a gente foi na base da indústria para desenvolver as matérias-primas, para trazer a tecnologia do que existia lá fora, porque a gente não tinha nada aqui. Então, o tempo foi passando, eu fui percebendo de que era possível, porque eu estaria conectado à questão de eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor do que eu tinha como no ramo de alimentação, fazendo coisas que eu gostava, podendo realmente pôr em prática, testando tudo e desenvolvendo a filosofia do nosso negócio, que era ser uma indústria nacional, fazer um trabalho focado em qualidade, em durabilidade, que fizesse valer cada centímetro de tecido que a gente usasse, porque não adianta, né, Banjo? Tudo sai da natureza. Então o objetivo era vender, mas vender qualidade, vender durabilidade. E ali no início a gente forjou o que veio a ser o tripé do que a gente sempre pensa para o nosso negócio. Que a primeira coisa é funcionalidade, o produto tem que ser bem pensado para o que você imaginou, para o que você desenvolveu. Segunda coisa, ergonomia, que ele se ajuste ao que você se propôs, sendo que função e ergonomia tem que dar sentido para o design, tem que ser bonito. E a terceira e mais importante, né, que é a durabilidade. Então a gente já muito cedo, e observando empresas de fora, a gente dava garantia vitalícia no produto. E você comprou um produto, você usou pouco, ele deu algum problema, por que não ter garantia? O que não cobre? Não cobre uso intenso, desgaste natural, essas coisas, né? E sempre pensei, falei, poxa, se a gente quer viver disso, desse nicho, eu preciso ajudar, a nossa empresa precisa participar dessas iniciativas que conscientizam as pessoas, que melhoram o turismo de natureza. Então a gente desde o começo participamos de todas as Adventure Sport Fair, né? E eu acho que é por aí que começa a nossa afinidade, que já se vão 20 anos, né? E hoje, desde o início da criação da Beta, como você comentou, com certeza é a parceira mais antiga da Beta e virou um item de colecionador quase as camisas da Beta, né? O que tem de legal, gente né? que quer comprar a camisa de 2018, de 2019, mas não tem mais, não foi no evento, perdeu. Mas a Curto ela é a parceira mais antiga da Beta e a gente é muito feliz de poder contar essa história juntos, né? A gente acaba
sofrendo um pouco da mesma angústia quando a gente está num país em que a educação da vida ao ar livre ela não é tão levada a sério assim pelas escolas, enfim, e é um desafio, né, empreender num país em que poderia se fazer mais, né? E eu queria entender assim de você durante essa trajetória, porque assim, você fez algumas escolhas. A garantia vitalícia, produzir só no Brasil, ter um equipamento durável, um equipamento que seja resistente ao meio ambiente brasileiro, né? Até hoje a gente tem dificuldades em ter equipamentos com qualidade como o seu, que desenvolvam bem no bioma nos biomas brasileiros, né? Enfim, qual que são os desafios que você viveu durante essa jornada e por que você não desistiu? Porque Então, dá para produzir fora do Brasil também, né? não dá. Eu tive a oportunidade de trazer marcas muito conhecidas para o Brasil. Eu passei muitos anos viajando, visitando feiras, fornecedores, para entender o que se fazia lá fora. Até tem uma passagem bastante interessante, que teve um dado momento, né? A gente estava num momento financeiro muito difícil. O país estava muito... Isso foi em que ano? Olha, cara, eu acho que somos... Se te ajudar, eu costumo gravar Linha do Tempo pelas Copas do Mundo, que eu gosto muito de futebol. Não, uns 20 anos atrás, Tá. mais ou menos, foi o seguinte: o Brasil tinha dado uma disparada, o dólar, o câmbio, estava tudo meio bagunçado, né? Eu fui para uma feira, acho que tem uns 18, 20 anos atrás. Eu fui na feira, que era uma feira, sempre foi muito forte, que era a Outdoor Retailer em Salt Lake City, lá em Utah. Fui lá no inverno, cara, assim, puta, mal tinha dinheiro para pagar a passagem. Fiquei num hostel, um lugar longe, puta, me ferrei andando, metendo o pé em neve derretida e tal. Voltei ali, cheguei, primeiro dia, vi aqui um mundo, né? Que você fala assim, cara, muitos expositores, a tecnologia absurda e tal. Cara, voltei pro hostel e tal, te juro, a vontade era entrar embaixo da cama e ficar chorando. Você fala, porra, meu, nós nunca vamos... Como é que você vai lutar com isso, né? E voltei, vim com vários catálogos. Então, quando eu voltei, com uma situação financeira aqui no país tinha dado uma desandada, eu acho que foi na época do Collor. Collor foi em 90, 93, 92, por aí. Não. Então, não, foi depois. Então, Fernando Henrique, eu não lembro. Puta, eu gosto tanto desses políticos que a gente esquece, mas vamos lá. Eles lá e nós aqui, vamos fazer essa parte. Cheguei, trouxe vários catálogos. Aí cheguei lá na fábrica, né, era uma estrutura pequena, botei todos os catálogos na mesa assim, ficou todo mundo olhando para mim, tipo assim, puta, quem que vai ser mandado embora, né? Eu falei, ó, gente, nós temos duas opções. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada. Eu falei, nós temos duas opções. Botar o rabo no meio das pernas e sair fora, ou botei os catálogos e falei assim, a gente tem que chegar mais próximo disso, elevar o padrão de qualidade, fazer uma coisa. E eu falei assim, vocês topam? Eu falei assim, cara, a gente não faz nada sozinho. E no fim, né, cara, qualquer negócio, qualquer coisa, é sempre gente fazendo coisa pra gente. Então as pessoas sempre foram uma coisa assim, uma parte muito importante do nosso negócio. A equipe é a alma do negócio. Você pode ter o melhor maestro do mundo. Se não tiver bons músicos, você vai reger para quem? Para a parede, né? Então isso foi um ponto de virada. Aí comecei atrás, convencer os fornecedores, estudar o que era a matéria-prima, como deveria ser feita, para a gente conseguir. E aí, porque eu imaginava, começou a ter abertura de mercado, tal, e o pessoal, né, chegava uma marca, outra, às vezes aparecia uma marca nova importada no mercado, a Cultro vai desaparecer. Eu falei, olha, ninguém vai dizer se eu sou bom ou ruim. Quem vai dizer é o mercado. Eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer com verdade, vou fazer com entrega. Então a gente sempre conseguiu, sempre procurou ter um relacionamento muito próximo com o consumidor, com os lojistas, apoio a muitos atletas de categoria de base, de eventos de base. Então a gente teve, olha, desde da época dos enduros a pé,
A gente patrocinou muito, teve muito presente. Copa de escalada amadora, Copa de corrida de montanha. A gente fez muita coisa lá na base. Porque é a devolutiva que você tem que dar para as pessoas entenderem e terem acesso a conhecer. Depois alguns eventos se tornam grandes, tal, e aí a gente, que não é sobre o marketing, sobre a publicidade, é sobre dar uma devolutiva para o mercado para ajudar a construir, a manter. Então eu sempre digo, né? Em todos os segmentos, você tem as empresas que estão no mercado e as empresas que são no mercado. A gente optou por ser uma empresa do mercado, de fazer o nosso melhor, entender os desafios. E nem vamos falar, né, cara, assim, vontade de desistir, muitas vezes. Se você for levar em consideração, né, quem que é o meu maior concorrente, o meu maior inimigo? Sempre foi o governo. Infelizmente, o Brasil é um país que tem um potencial turístico absurdo, né? Eu consegui conhecer o Brasil razoavelmente bem, não tão bem quanto o pessoal da Beta, com todos os eventos assim, mas o Brasil é um país que tem um potencial gigante. Pô, só que me deixa trabalhar, meu, né? E a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu ter uma equipe sólida, uma equipe consciente do que era a nossa missão, a nossa visão de negócio, né? Que você fala de missão e visão foi uma coisa que demorou muito tempo para a gente definir, né? Porque geralmente você entra nas empresas, tem lá ser a empresa, a referência do mercado, dar textinho pronto, né? Não, isso é tudo papagaiada. Desculpe assim, porque eu não acredito nisso. Mas qual que é a visão de futuro de vocês? Como onde que você quer que a Curtulo como que você quer que a Curtulo seja vista? Cara, eu de certa maneira eu tenho uma grande satisfação porque acho que isso já aconteceu nessa trajetória de 30 e tantos anos, pelo feedback das pessoas, né? Pela forma como a gente sempre se relacionou com o mercado, porque num dado momento a gente foi sendo empurrado, começou a crescer, a gente chegou a ter uma estrutura com 100 e tantas pessoas trabalhando, 2 turnos. Eu falei, gente, que loucura! Para quem que nós estamos fazendo isso? Quase virou um restaurante. Não, cara, porque no fim, sabe o que acontece? De tanta gente, né, que eu tô querendo dizer. Eu já rasguei muitas cartilhas de administração, tudo. Cara, e no fim, eu acho que o negócio... A gente tem uma função social muito importante, mas o empresário também não pode esquecer, porque a empresa também tem que ter uma função de qualidade de vida para quem está ali se arriscando, está empreendendo. E não é sobre tamanho, Banjo. É sobre buscar longevidade. E para você buscar longevidade, você tem que estar muito bem alinhado com os seus valores, com a sua crença, com os objetivos de vida. E você tem que propiciar isso para quem está com você e para quem está consumindo o seu produto. A gente não é perfeito, mas a gente sempre buscou tentar entregar essa verdade, mesmo brigando. Aí depois, imagina a época, né? Que começou a chegar as marcas importadas e tal. Então você imagina, os caras que produzem em larga escala na Ásia, independente de ser marca alemã, americana... É lá que é feito, né? É outro papo, você fazer no Brasil. A gente tem condição de fabricar? Tem. A gente só não tem escala. E não tem a mesma disponibilidade de matéria-prima. Então você encontrar o teu nicho e o teu espaço para seguir adiante, a gente toma essa decisão, acho que todos os dias do negócio. E eu vejo o futuro com muito bons olhos, né? Eu acho que os últimos anos aí, pós-pandemia, a gente vê as pessoas que realmente sentiram que o quanto que é importante esse contato com a natureza, né? Hoje já existe até um nome para uma síndrome que diz que as crianças têm, por essa coisa de ausência de contato com a natureza, né? E aí eu vejo assim, o trabalho da Beta é fundamental na formação do mercado.
desde o projeto lá do programa da Aventura Segura, essa coisa toda, você fala assim, cara, quanta coisa legal foi feita. Tá. Os programas de capacitação, então tem que andar junto. Eu realmente só sinto que as empresas do mercado não entenderam que tinha que estar junto com a Beta, né? Então, eu acho que todo mundo colaborou um pouquinho. Durante muitos anos a gente colaborou financeiramente. Depois tivemos momentos de dificuldade, mas eu falei, olha, a gente quer estar junto. E a gente sempre esteve junto, independente do momento, né? Que a Beta tava ou que a Curta, a gente sempre esteve junto. E o que você está contando é muito interessante porque tem a ver também com o que a gente vive no mercado do turismo de natureza, né? Os empreendedores, eles têm que tomar essa decisão de procurar trabalhar em cima da qualidade, da entrega e não olhar tanto para a quantidade, para o turismo de massa. Então, até para o público poder entender o porquê que a gente escolheu ser parceiro da Curto também, né? Que é uma via de mão dupla e a gente entende que a gente tem a mesma visão de futuro, né, para o Brasil e para os empreendimentos, para o turismo de natureza. Fernando, a gente já está aqui no encerramento. Eu queria te pedir para você deixar um recado para os abetanos, para os guias, para os operadores, para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar com ecoturismo, turismo de natureza. O que você, como empreendedor também desse mundo outdoor, gostaria de deixar como uma mensagem final para quem está também empreendendo nesse segmento? E colocar a Curto à disposição também de quem quiser fazer seus uniformes, suas mochilas, seus equipamentos. A gente não consegue fazer tudo, mas eu vejo que nós tem novamente um movimento crescente de novos negócios ligados à natureza. Muitas pessoas que tinham propriedades assim, lugares mágicos, esquecidos, vendo a possibilidade de construir receptivo de uma série de coisas, né? Eu acho que tudo nasce com o sonho. Tem que vir de dentro. Tem que vir do coração. E papel aceita tudo. O business plan pode ser lindo, maravilhoso, mas você tem que ir lá e fazer, né? Então, um tempo atrás me convidaram para fazer um bate-papo com os alunos lá na SPM, que era a matéria de empreendedorismo e economia criativa. E o professor, que é da área, ele já até tinha prestado um serviço para a gente lá na empresa. Eu falei, olha, Rodolfo, você me desculpa a informalidade, mas assim, o pessoal faz, como é que você pensou, como é que você calculou o investimento? Cara, eu não calculei nada. Eu simplesmente, na época, fui, né, 30 e tantos anos atrás, uma filha nascendo, $700 de capital inicial. Começou. E se manteve em movimento, né? Então, hoje você tem uma certa exigência. O mais importante, né, eu falo que o feito é melhor que perfeito. Então, o plano é decolar e não pousar. Você vai ter instabilidade, você vai voar com teto, você vai voar sem teto. O importante é que você sempre se mantenha focado em fazer o seu melhor, procurar estar perto de empresas e de pessoas que pensam da mesma maneira, né? E claro, o objetivo é que a gente consiga ter uma vida, que a gente consiga tirar o nosso sustento, né? O dinheiro com certeza virá, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu vejo que as pessoas hoje acabam sendo um pouco reticentes com relação a isso, porque a gente está num país que a gente, infelizmente, não tem estabilidade, não é nem estabilidade, é previsibilidade financeira, jurídica, trabalhista, nada. Mas, ó, gente, entra governo, sai governo, é possível fazer. O que a gente não pode mudar é o que está dentro do coração. O coração anda junto com a cabeça. Se a gente usar essas duas ferramentas,
a gente consegue superar e consegue construir o sonho. Eu acho que é sobre isso, né? O sonho é uma coisa que é possível, mas você precisa se dedicar para ele. Muito bom, Fernando. Obrigado pelo papo. Pessoal, acompanhe os próximos AB Talks que estão sendo realizados aqui na Beta Summit de Caraguatatuba. Eu sou o Vini, acabei de falar com o Fernando, fundador da Curtulo. Um abraço, a gente se vê nos próximos podcasts. Obrigado, grande honra estar com vocês, Evangelho. Valeu, Fernando. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.